Um levantamento inédito da Sociedade Brasileira de Urologia mostra que 55% dos brasileiros do sexo masculino acima de 40 anos deixaram de fazer alguma consulta ou tratamento em função da pandemia. Uma pesquisa do Instituto Lado a Lado pela Vida mostrou que 62% dos homens brasileiros só vai ao médico quando sente uma dor insuportável e não chegam sozinhos. Geralmente são levados por alguém, na maioria das vezes pelas esposas. Na verdade, ao contrário das mulheres, boa parte dos homens foge dos consultórios médicos. Eles acham que não ficam doentes ou que ficar doente é sinal de fraqueza. Mundialmente, o mês de novembro traz a campanha Novembro Azul como alerta à conscientização sobre o câncer de próstata. De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer, INCA, um homem morre a cada 38 minutos devido a esse tipo de câncer, contabilizando 72 mil casos novos estimados a cada ano do próximo triênio, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Olá, é um prazer estar com vocês em mais um Rede Vida Serviço. A campanha Novembro Azul faz um alerta para a necessidade de prevenção e conscientização sobre o câncer de próstata. E para falar sobre o assunto, os cuidados com a saúde do homem, recebo o Dr. Júlio César, médico radio-oncologista. Doutor, obrigado por vir até aqui falar de um assunto tão importante comigo. O diagnóstico precoce, a prevenção, é a melhor medida? Sim, a prevenção ainda é a melhor medida, né? A gente prevenir da melhor forma isso através de exercícios físicos, de uma boa dieta, uma boa alimentação, evitando os alimentos ultraprocessados, processados, né? A prática de exercícios físicos, tudo isso é fundamental para prevenir o câncer de próstata. E as campanhas de prevenção, né? Então agora nós estamos aí no Novembro Azul e é muito importante os homens que estão aí já na faixa etária dos seus 50 anos estarem procurando seu urologista para fazer os exames para ver se já é diagnosticado o câncer de próstata. E isso, se diagnosticado, eu costumo dizer para os pacientes, você ir no médico, procurar teu urologista não vai evitar que você tenha um câncer de próstata, mas vai evitar que você diagnostique o câncer de próstata numa fase mais avançada, onde a chance de cura é baixa. Agora, se você for procurar teu médico, principalmente após os 50 anos, você tem uma grande chance de diagnosticar esse câncer de próstata numa fase inicial, onde a possibilidade de cura hoje a gente está falando em 95% a 98%. O senhor acredita que a importância da campanha também é para reforçar sobre o diagnóstico precoce, mas também para a mensagem chegar sem tabus para mais pessoas, para os homens pararem com preconceito? Sim, principalmente. Isso é muito importante, primeiro, para essa questão do preconceito, para que isso se torne uma coisa normal, para se perder essa ideia, né, que um exame vai deixar o homem, ele vai deixar de ser um homem porque está fazendo um exame, alguma coisa assim. Isso é muito importante. Outra coisa é a questão de você divulgar a importância disso, né, que você divulgando, você tem uma chance muito grande de um maior número de pessoas ter o acesso a essa informação e procurar um médico para estar fazendo o exame. Para salvar as vidas. Para salvar as vidas. E a gente tem uma pergunta lá de casa para o senhor. Vamos ouvir? Vamos. Meu nome é Odair e eu gostaria de saber uma pergunta a respeito do câncer. Qual a idade correta para saber, fazer um exame de prevenção? Essa é a minha dúvida no momento. Muito obrigada, senhor Odair. Então, a idade hoje recomendada pelo Sistema Único de Saúde, né, é que as pessoas procurem, os homens procurem um médico urologista para começar uma investigação a partir dos seus 50 anos. Agora, lógico, se ele tiver um pai que teve um câncer de próstata muito agressivo ou muito novo, ele deve procurar o urologista a partir dos 40 anos, né? Para que ele possa estar fazendo alguns exames e, tendo algum sinal do câncer, vai ser completado para ver se tem um diagnóstico precoce. Eu costumo dizer que o câncer de próstata é natural do ser humano, do homem,
né? Então, e alguns estudos americanos já mostraram isso para a gente. Então, foi feito estudo de necrópsia de homens, de combatentes que morreram na guerra ou que morreram por outras situações, e foi visto o quê? Que aos 70, principalmente aos 80 anos, 70% dos homens têm câncer de próstata, né? Agora, então, quando ele é diagnosticado num homem com seus 70 anos, ele está numa faixa normal etária que ele pode ter. A probabilidade de ele ter é muito grande. Então, vamos dizer assim, o câncer não está fora da idade de acontecer. Então, ele geralmente é um tumor indolente, ou seja, um tumor de crescimento muito lento, né, que geralmente vai ser diagnosticado numa fase inicial, com uma chance de cura muito alta. Agora, quando esse câncer de próstata aparece num homem, principalmente com 50, com 46, 48 anos, a gente já olha geralmente para ele de uma forma diferente. Por quê? Porque geralmente ele é um tumor mais agressivo, que está numa faixa etária incomum, né? Ou seja, é difícil pegar um homem com 45 anos com câncer de próstata. Eu tenho que perguntar isso para o senhor. Pode até afetar mais jovens? 30, 20? Pode ocorrer? Tem uma incidência? Já tive paciente com 36 anos com câncer de próstata, tive com 42, com 43. E geralmente o que a gente vê? Que é um tumor mais agressivo, de um comportamento diferente, ou seja, ele já acomete numa faixa etária diferente porque ele é diferente. Então ele geralmente é um tumor mais agressivo e que a gente vai ter que dar uma atenção para ele maior, geralmente vai ter que realizar mais modalidades de tratamento para que tenha uma chance de cura. Tem que se cuidar, tem que parar de ter medo e ir ao médico. E a gente tem mais pergunta lá de casa, vamos ouvir. Meu nome é Alcides Pereira da Silva e eu queria saber se o câncer de próstata é hereditário, se pode passar de pai para filho, de avô para neto. Eu queria uma informação sobre isso daí. Muito obrigada, seu Alcides. Você até comentou, né, sobre esse cuidado, que quem teve um caso em família, né? Isso, eu acho assim, o que acontece? Como eu lhe falei, se a gente for ver uma população já com seus 80 anos, por volta de 70%, provavelmente, se ele for fazer os exames, ele tem uma grande chance de ter um câncer de próstata, né? Porém, falar que isso passa de pai para filho, como eu disse, é praticamente natural do ser humano, do sexo masculino, ter o câncer de próstata. Só que, quando ele acomete a pessoa com seus 80 anos, ele é um tumor de crescimento mais lento, um tumor mais, vamos dizer assim, bonzinho, né? Agora, quando ele acomete um homem com seus 46, com seus 50 anos, ele tem uma probabilidade maior de ser um tumor mais agressivo. E principalmente, quando esse homem é acometido mais novo com câncer de próstata, o certo é que os filhos já procurem o médico antes para estar fazendo exames, para estar pesquisando isso. Isso tem avançado um pouco e muito na parte da oncologia clínica, né? Que são os testes genéticos, né? Isso ainda está, vamos dizer assim, engatinhando, mas eu acredito que em pouco tempo, a gente, principalmente esses tumores mais agressivos de próstata, a gente vai saber por exames de sangue, por marcadores moleculares, a gente vai ter como saber se aquela família tem uma tendência maior a ter um tumor de próstata, principalmente agressivo. É uma prevenção, né? Uma prevenção. Doutor, ele é um câncer silencioso para quem está assistindo a gente, os homens que estão assistindo o nosso programa, a sua entrevista, ou ele dá alguns sinais de alerta para o pessoal lá de casa prestar atenção? O câncer de próstata, ele geralmente é um tumor silencioso. Então, aquela história, bem, eu não estou sentindo nada, eu não vou procurar o médico, que o homem tem muito disso. E não é só para o câncer de próstata. É para pressão, para diabetes. Se ele não está sentindo nada, ele não acha que ele não tem necessidade de procurar o médico, ele não tem necessidade de se cuidar, né? Então, é muito importante ter essa consciência. O tumor de próstata é um tumor silencioso. O homem não vai sentir nada, né? E se vier a sentir por causa do câncer de próstata, é sinal que ele já deu um passo a mais, ou seja, ele já está num estágio mais avançado, ele já está um tumor que já comprometeu vários órgãos
e por isso está causando um sintoma. E aí ele poderia dar desde um sangramento na hora que for urinar, como pode uma dificuldade para urinar, ou ele pode também já trazer, se ele já apresentar metástase, ele pode apresentar uma dor numa coluna, uma dor numa perna, e quando for procurar, ele está, na verdade, já com uma metástase óssea de um câncer de próstata. Aí já é mais difícil. A pessoa foi diagnosticada com câncer de próstata, e daí? O que vai ser depois? Qual é o tipo de tratamento? Todos os homens têm que passar por cirurgia? Como que funciona? O câncer de próstata hoje, né? Bem, diagnosticou o câncer de próstata. A primeira coisa que tem que ser feita, né? E hoje todo o tratamento de câncer é muito importante, a questão da área multidisciplinar, né? Então a gente tem um tripé, vamos dizer assim, muito importante no tratamento do câncer de próstata, que é o urologista, é o oncologista clínico, que vai dar os cuidados clínicos para esse paciente, e o urologista, né? Que é quem é o médico dessa parte, principalmente na questão da próstata, no que nós estamos falando hoje. Então, o primeiro passo qual é? É saber, diagnosticou câncer de próstata, qual que é o estadiamento. Então, esse paciente vai ter que passar por vários exames para saber se esse tumor está inicial, se está no meio, se está intermediário ou se está num grau mais avançado. A partir dali, se ele tiver localizado, for um tumor inicial, hoje esse paciente ele tem como principal opção a cirurgia, né? E hoje em Rio Preto a gente tem na cirurgia novas tecnologias, como a cirurgia robótica. É menos invasiva? A cirurgia robótica é muito menos invasiva e ela utiliza de vários recursos da tecnologia para que esse paciente tenha menos efeitos colaterais e tenha uma cirurgia mais segura e com uma recuperação mais rápida, né? E opção curativa à cirurgia, você tem a radioterapia, que também tem desenvolvido muito, né? E eu, como radio-oncologista, é a parte que eu mais faço, né? Hoje a gente está em Rio Preto com o Halcyon E, que no Brasil são apenas 3 máquinas dessas, que ela reúne todas as tecnologias mais modernas que se tem para poder fazer um tratamento do câncer de próstata sem cirurgia. Então, o paciente pode até em apenas 5 dias fazer um tratamento curativo com sessões de 10 a 15 minutos por dia, com índices de cura por volta dos seus 95%. É grande. É muito alto. E com poucos efeitos colaterais, né? Que a gente, hoje, o que a gente utiliza também é como se fosse uma cirurgia robótica também. Essas máquinas de radioterapia passaram a ser robôs. No entanto, ao invés de corte, ele trabalha com a radiação. Então, a gente, na verdade, reconstrói esses pacientes no computador, passa a ter eles dentro do computador e programa esses robôs para entrar com a radiação localizada apenas no tumor da próstata. Doutora, a partir daí, foi diagnosticado, o médico encaminhou cada um para o seu tratamento devido ao tipo, o grau do tumor. A vida do paciente pós a cirurgia, pós esse diagnóstico, como é? É uma vida normal, uma rotina normal ou tem certos cuidados que o homem deve tomar a partir de então? Certo. Principalmente durante esses tratamentos, lógico que existem cuidados tanto no pré como no pós, né? Porém, passado aquele período agudo, vamos dizer assim, por volta de 30 a 60 dias após, o paciente pode seguir sua vida normalmente. Ele não, hoje, o índice de sequela é muito pequeno, né? Então, a chance desse paciente ficar com uma sequela, seja da cirurgia, que o principal seria a incontinência urinária, a questão que assusta muito os homens, que é a disfunção erétil, esse paciente ficar impotente sexualmente, isso tem diminuído muito. Com a radioterapia, a gente trabalha com índices mais baixos. A radioterapia tem uma vantagem de não causar incontinência urinária e uma outra vantagem que é a disfunção sexual, disfunção erétil, com radioterapia é muito mais baixo do que com cirurgia, né? Então, isso tudo vai depender muito, como eu te falei, de individualizar a conduta. O que é isso, doutor? É aquela questão de você ver o paciente e ver o que é melhor para ele, né? Como eu lhe disse, você pega um paciente com 40, 45 anos com câncer de próstata, lógico que esse paciente, a gente sabe que geralmente é um paciente com um tumor mais agressivo, a conduta é cirúrgica, esse paciente tem que ser operado
e provavelmente vai ter que fazer radioterapia e a hormonioterapia junto, talvez até com algum tipo de quimioterapia, algum inibidor-alvo junto. Por quê? Porque tudo vai ser necessário para que ele tenha uma chance maior de ficar curado. Já se você pega um paciente com seus 75 anos, paciente idoso, e ele está bem, está super bem de saúde, mas ele quer conservar a sua qualidade de vida, né? Então ele hoje tem índices, se for um tumor inicial, ele tem um índice de cura muito semelhantes entre a radioterapia e a cirurgia. Quer dizer, ele tem uma opção, vamos dizer assim, menos agressiva na radioterapia e tão efetiva quanto, né? Então seria um paciente que ele teria um benefício de não fazer a cirurgia e de optar por um tratamento mais conservador. É individualizado, é humanizado. Passou daí, esse paciente, ele tem que fazer exames periódicos a cada quanto tempo? Sim. Isso é outra coisa muito importante. Quando a gente está falando muito muito curado aqui... e não quero mais, né? Agora estou curado, não preciso mais um médico, não vou mais fazer exame. Quero que o senhor deixe esse alerta aqui, que o cuidado sempre é prevenção. Isso mesmo. O que acontece? Independente, se ele fez a cirurgia, esse PSA dele tem que zerar. Então, que é um exame de sangue que mede o PSA. O que é o PSA? É o antígeno específico prostático. Veja bem que esse exame não é específico do câncer de próstata, ele é específico da próstata. Então, se ele estiver alto, não quer dizer que o paciente tem câncer de próstata. Ele pode ter uma inflamação na próstata, ele pode ter uma próstata aumentada, mas sem câncer. No entanto, quando você retira a próstata, no caso da cirurgia, ele tem que vir em zero absoluto, porque você não tem mais tecido prostático, né? Quando você faz a radioterapia, esse PSA cai por 2, 3, 4 anos seguidos, né? Então, você vai ter uma evolução de uma outra forma. Tudo isso é importante, o conhecimento do paciente. Agora, independente se fizer um tratamento ou outro, esse paciente, cada 2, 3 meses, nos primeiros 2 anos, tem que comparecer nas consultas, está fazendo os exames de rotina. E após esse período, provavelmente a gente começa a alongar mais, passar para retornos de cada 6 meses, até inteirar 5 anos, onde ele passa a fazer esses exames apenas uma vez por ano. E adequar rotinas e mudanças de hábitos saudáveis também, doutor? Isso é muito importante e sempre é tempo, né? Pode ser quem está com 30, quem está com 40, quem está com 50, independente do câncer de próstata ou não, né? O que a gente tem visto e a Organização Mundial de Saúde tem mostrado é um aumento do câncer na população abaixo dos 40 anos. Isso tem aumentado, isso tem criado um alerta muito grande. Isso deve ser muito relacionado hoje, os estudiosos, os estudos mostram o quê? Está muito relacionado ao nosso estilo de vida, né? Essa correria nossa do dia a dia, onde a gente acaba se alimentando mal, comendo comidas fast food, industrializadas, não realizando exercícios, não se cuidando, né? O estresse muito alto, e tudo isso vai para um rumo só, que e isso tem sido comprovado, que é o aumento do câncer, principalmente na população mais jovem. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o homem brasileiro vive em média 5 anos a menos que a mulher. Uma pesquisa feita em 2022, o Instituto relatou que a expectativa de vida do homem brasileiro ao nascer é de 72 anos, enquanto das mulheres é de 79 anos. Os números apontam que os homens se cuidam menos, mas por que eles adiam tanto as consultas médicas, doutor Júlio? Então, o que a gente vê muito, né, conversando com os pacientes no consultório, é que, na verdade, vem uma questão mesmo do costume do homem, né? A gente vê no dia a dia que o homem não se preocupa tanto em se cuidar. Ele não se preocupa tanto em procurar um médico, ele quer procurar um médico só se ele vier a ter um sintoma. E como a gente estava falando, se ele deixar para procurar um médico só quando tiver um sintoma, pode ser tarde. Então, é muito importante, no caso, né, essa campanha do Novembro Azul, né, da gente alertar, de trazer a informação para que é necessário sim, o homem também tem que se cuidar. É importante viver mais, é importante ter os diagnósticos precoces, mesmo que não esteja sentindo nada, né? Então, é fundamental que se tenha essa consciência.
E estão aí os dados, as mulheres estão vivendo mais. Então, será que os homens querem viver menos que as mulheres? Né? Eu acho que isso é de uma forma inconsciente. Eles precisam ter acesso a essa informação e mudar um pouquinho esse pensamento. Precisa, já é hora. E a gente tem pergunta de casa. Meu nome é Patrícia, eu sou de Rio Preto e eu gostaria de saber de que forma eu posso ajudar o meu marido, o meu filho, o meu irmão a incentivá-lo a ir ao médico. Nós mulheres sempre mantemos em dia nossos exames diagnósticos com bem mais frequência que os homens e eu gostaria de saber de que forma a gente pode influenciar positivamente para que esse homem vá, se cuide e faça os exames preventivos. Obrigada, Patrícia. Eu acho que é uma pergunta que todas nós mulheres queremos saber e tenho certeza que as que estão assistindo a gente também. Como incentivá-los e fazê-los irem ao médico, perder esse medo, doutor Júlio? Então, eu vejo assim, a melhor forma é através do diálogo, da conversa, né? Como a gente viu aqui os dados, as mulheres estão vivendo mais que os homens por procurar os médicos para ter os exames, fazer os exames preventivos. Então, isso é muito importante, né? Trazer essa informação, trazer essas notícias, esses dados, né, para conscientização, para que se possa, esses homens mudarem um pouco essa ideia, que ele não precisa procurar o médico só se ele tiver sintoma, né? Eu acho que esse é o melhor caminho. Então, teve acesso a uma informação, viu uma notícia, viu uma entrevista, trazer isso para o diálogo familiar, né, para que possa estar conversando sobre isso da melhor forma possível, para que ele possa se conscientizar da importância disso. Além do câncer de próstata, quais outras doenças o senhor poderia destacar que os homens precisam ficar em alerta e precisam fazer esses exames preventivos anualmente? Olha, hoje o que a gente tem que são coisas muito importantes do dia a dia? A questão da pressão alta, da hipertensão, né? É uma coisa também que, se for esperar ter um sinal, um sintoma para procurar o médico, pode ser tarde, né? Ele pode acontecer de vir a ter um infarto agudo do miocárdio, né? Então, deve procurar fazer os exames de rotina. A questão da diabetes é uma outra coisa muito importante, né? Você tem o câncer de próstata, o câncer de pele, né? O câncer de pele é o tumor que mais mata, principalmente nessa região nossa, que a gente tem um sol muito quente, né? E ele é o que mais mata mais câncer de próstata, né? Ele tem mais diagnóstico que câncer de próstata. Por quê? É uma lesãozinha de pele que não está ligando, mas aquela lesão de pele não tem uma cara boa, está diferente, ela apareceu, não tinha antes. Procurar o médico para estar mostrando para ele, se for o caso, vai ser feito um exame, uma biópsia para ver do que se trata. Então, sempre que notou alguma alteração, a gente tem, por exemplo, câncer de intestino, de cólon, né? Quantos pacientes, eu estou com sangramento, mas eu acho que é hemorroida, não é nada não. Se dá um diagnóstico. Se dá o diagnóstico, ou ele fica tranquilo. Ou na internet, hoje é muito fácil, olha né, doutor? na internet, sangramento. Vai lá no Google. Vai lá no Google. Vai lá e põe sangramento. Google. O doutor Google. Aí, não, é hemorroida. O meu caso é hemorroida. Certeza que é hemorroida, eu não vou procurar um médico. Essa história parece que não, mas é comum, né? Aí, quando foi procurar um médico, porque já estava até com dor, estava com dificuldade para caminhar, passou 2 anos, aí o tumor ficou muito avançado. E aí chega para nós, a gente fala, nossa, mas você não pensou em procurar um médico? Não, para mim era uma hemorroida mesmo, então eu nem fui procurar um médico, né? Então, tem alguns sinais que o corpo humano dá, né? Então, é uma tosse com sangue, pensar estou tossindo sangue, o que será? Vai procurar um médico, pode ser um câncer de pulmão, né? Uma alteração gástrica, quer dizer, o estômago está tendo muita queimação, muita azia, né? Vai fazer os exames. Então, o corpo dá alguns sinais. Às vezes é uma íngua, né? Que popularmente o pessoal fala íngua, parece um caroço no pescoço, ou está com uma dor de garganta que já faz mais de 20 dias e não vai procurar o médico, acha que é só trocar um antibiótico, procura um colega, um amigo, fica trocando antibiótico ali, tomando antibiótico por muito tempo. Quando se vai ver, era um tumor de garganta, era um tumor de cavidade oral, que se tornou um tumor muito avançado. Por quê? Porque não procurou atendimento médico. Tem que se cuidar.
A gente está terminando. Eu quero que você agora deixe o recado para os homens. Aquele recadinho especial para deixar de tabu, deixar de medo e eles se cuidarem. Que eu acho que essa questão do tabu, só por causa da realização de um determinado exame, que é o toque retal, que é um exame barato, é um exame que é fácil de se fazer em qualquer unidade de atendimento, por isso que ele é o exame principal e que muito assertivo. Se vê que essa próstata tem alguma coisa diferente, se está endurecida, se tem um nódulo, já se parte para alguns exames mais caros que se a gente fosse fazer para todo mundo, não teria capacidade de dar o atendimento a toda a população, principalmente nos países subdesenvolvidos. Então, vale muito mais esses homens procurarem um médico, mesmo sem sentir nada, completando seus 50 anos, do que evitar isso e depois ter um diagnóstico ou ter a informação de um médico numa fase mais avançada que está com um tumor que já não tem mais possibilidade de vida. Então, eu acho assim, com a vida não se brinca, né? Os homens têm que procurar os médicos da mesma forma que as mulheres procuram, para que a gente possa viver a mesma quantidade que elas estão vivendo. Hoje a gente vê o quê? Os homens vivendo menos que as mulheres por causa do preconceito. Recado dado, show preconceito, vamos embora para prevenção. Obrigada, viu, doutor Júlio? Obrigado. Este foi o Rede Vida Serviço sobre a campanha Novembro Azul e os cuidados com a saúde do homem. Se cuidar é um ato de amor. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigada. Tchau, tchau.